Bom, vamos mergulhar direto nesta análise e tentar decodificar a verdadeira mecânica psicológica por trás de alguns sentimentos bem cotidianos, aqueles que todos nós já presenciamos ou até sentimos na pele: o ciúme, a inveja e aquela vontade incontrolável de criticar os outros. Usando a estrutura da virtologia, a ciência das virtudes, a gente vai descobrir que não estamos falando apenas de uma filosofia abstrata, é a biologia pura das nossas emoções operando nos bastidores. E o mais importante de tudo é entender como é perfeitamente possível assumir o controle delas, transformando completamente a nossa maneira de reagir ao mundo. Para começar, vale a pena a gente se fazer uma pergunta bem direta. Por que as pessoas, de repente, começam a atacar a reputação de quem elas, no fundo, admiram em segredo? É só imaginar alguém criticando duramente uma pessoa religiosa, dizendo que ela não tem moral na prática, ou atacando um vegano sob a justificativa de que ele polui o meio ambiente de outras formas. O material que estamos analisando deixa muito claro que o conteúdo exato dessas críticas não importa nem um pouco. Na verdade, esses ataques são só um mecanismo. O objetivo real é destruir a reputação de quem possui algum objeto, um traço ou um status que o crítico deseja muito. A crítica vira literalmente uma arma automática contra quem carrega exatamente aquilo que nos falta. E é aí que entra uma diferença fundamental entre dois verdadeiros gigantes emocionais, a inveja e o ciúme. Enquanto a inveja tem aquele foco ativo de tentar tomar algo que pertence a outra pessoa, o ciúme já é o terror absoluto de perder algo que já se tem. Pode ser um parceiro, um cargo, um status social que agora parece ameaçado por terceiros. Mas olha o detalhe fascinante que a fonte traz. O ciúme quase sempre envolve um processo gigantesco de transferência inconsciente. Basicamente, inseguranças e carências antigas, lá de relacionamentos passados, são projetadas na relação atual. É por isso que aquele medo de perder bate de um jeito tão desproporcional. É só o eco de um vazio muito, muito mais antigo. Tirando mais uma camada disso tudo, a gente chega na raiz absoluta do problema. O conceito que a virtologia chama de a falta. E preste atenção nisso. Essa falta não é um sintoma aleatório ou um capricho. É uma condição ontológica, pré-existente na nossa psique. Um vazio inerente, uma sensação biológica de que não somos uma unidade completa. Um grande erro comum é achar que são os traumas da vida que criam esse buraco emocional. Nada disso. Os traumas simplesmente revelam, marcam e jogam uma lupa em cima de uma carência que já estava lá desde o início. A busca pela completude já nasce configurada no ser humano. Para entender como essa falta atua na prática, no dia a dia, a gente precisa olhar para os primeiros passos da chamada cadeia do desejo. Tudo começa com essa falta de unidade que já mencionamos, depois entra em cena o orgulho primitivo. E não estamos falando de vaidade não, viu? É puramente a necessidade instintiva de ser aceito por um grupo, porque lá na natureza, rejeição significa literalmente a morte. Quando esse orgulho instintivo tromba de frente com uma experiência de falta real, como um abandono, um término ou um trauma marcante, a magia acontece. É exatamente nesse choque que a faísca do desejo acende de vez. E é simplesmente brilhante como o cérebro reage a tudo isso através do mecanismo de solução automatizada. Quando a gente passa por uma rejeição social, o tronco cerebral e o sistema límbico não interpretam isso apenas como uma tristeza passageira. Eles veem a situação como uma ameaça literal de morte. O alarme biológico soa altíssimo. A nossa rede de modo padrão, em conjunto com o eixo HPA, que é quem regula o estresse, começam a trabalhar um ritmo alucinante. O cérebro reage a uma rejeição afetiva quase como se a gente estivesse correndo de um predador na selva. Ele dedica todos os recursos possíveis para resolver essa ameaça, processando soluções sem parar, inclusive enquanto a gente dorme. Para fechar essa corrente de reações, toda essa imensa energia de sobrevivência precisa escoar para algum lugar. É aí que ela esbarra no signo e na cultura. Ou seja, nas regras e nos símbolos que a sociedade cria e impõe. A cultura dita as regras do jogo. Para não ser rejeitado, é preciso ter dinheiro, ter aquele diploma ou um casamento considerado perfeito. O nosso cérebro rapidamente empacota essa energia pulsante em uma das 53 necessidades humanas específicas catalogadas pela virtuologia. O resultado final de todo esse malabarismo? A expressão do desejo. O desejo, no fim das contas, é só a roupagem cultural de uma necessidade puramente biológica tentando desesperadamente sobreviver. E agora, a gente entra numa peça-chave de todo esse quebra-cabeça, o inconsciente booleano. O texto explica de forma muito precisa que a nossa psique processa as experiências numa lógica binária, matemática mesmo, quase como um código de computador lendo falta ou não posse. Quando rola uma rejeição forte, o cérebro salva isso como um bloco fixo de informação. E se algo parecido acontece anos depois? Ele não resolve, ele não relativiza e ele não apaga.
ele simplesmente soma. O inconsciente vai empilhando essas memórias traumáticas e de carência de forma matemática, rodando um script programado num looping infinito. Mas qual é o grande problema prático de funcionar feito um código binário? É que como esse sistema interno só adiciona as faltas e nunca subtrai, o nosso desejo se transforma num ciclo contínuo e completamente insaciável. Esse loop infinito acaba nos alienando da realidade palpável que está bem na nossa frente. A mente fica presa num labirinto, sempre correndo atrás de soluções ideais e puramente simbólicas que nunca vão bater 100% com a experiência real do dia a dia. É exatamente por isso que o objeto desejado nunca, jamais, parece ser o suficiente. Sempre vai existir um abismo doloroso entre o que a gente fantasia e o que a gente de fato vive. Colocando tudo isso em perspectiva, a análise traça um paralelo excelente entre três grandes visões históricas sobre o que é o desejo. Freud, por exemplo, focava lá nos instintos, vendo o desejo como o fruto de pulsões sexuais que foram reprimidas. Lacan, que já se aproxima um pouco da virtuologia, ao enxergar a falta como algo estrutural da mente, afirmava, no entanto, que o desejo é, por definição, inatingível. Já a virtuologia traz uma visão bem pragmática, focada estritamente na biologia e na evolução humana. Para a virtuologia, a falta de unidade é real, sim, mas com detalhe gigantesco. Ela pode ser resolvida de forma definitiva através do desenvolvimento consciente e do cultivo prático das virtudes. Não é uma sentença ou um destino trágico. E a neurociência moderna dá um peso enorme para validar toda essa teoria evolutiva. A pesquisa cita nomes gigantes para ancorar esses conceitos. Temos Antônio Damasio com os seus famosos marcadores somáticos, mostrando cientificamente como as experiências emocionais marcam o corpo e ditam de forma invisível as decisões futuras. Temos Joseph Ledoux, explicando o poder absoluto do sistema límbico de registrar o medo profundo para nos proteger de ameaças contínuas. E talvez a parte mais empolgante, Rick Hanson e a neuroplasticidade. Ele prova que é totalmente possível reescrever essas necessidades primordiais que parecem cravadas na mente. O cérebro humano não é feito de pedra. Com repetição, foco e treino, novos caminhos neurais muito mais saudáveis podem de fato ser criados. Levando toda essa base científica para o grande palco da evolução humana, o cenário fica muito claro. Nos nossos estágios mais primitivos de desenvolvimento, a gente é completamente refém do sistema límbico. Os instintos mandam em tudo e a reação a qualquer dor ou falta emocional é cega, reativa e descontrolada. Mas conforme a evolução humana avança em direção a um sentir mais integrado e à pré-transcendência, uma mudança estrutural e física acontece. O córtex pré-frontal ganha dominância. É essa parte mais avançada do cérebro que nos dá a incrível capacidade de observar o próprio desejo de fora e regular conscientemente os impulsos. Ninguém precisa ser um escravo eterno da própria biologia. Trazendo tudo isso direto para a vida real e para as nossas interações sociais, fica muito nítido porque nascem aquelas críticas pesadas e destrutivas. Quando a nossa falta interna não é resolvida e muito menos gerenciada pelo córtex pré-frontal, ela se fantasia de outras coisas para sobreviver. E aí surge a crítica por ressentimento, que é basicamente atacar o outro de forma cruel só para arrumar uma justificativa mental e conseguir encerrar um ciclo. Tem também a crítica do super-eu, que é apontar o dedo para o colega por puro pavor interno de ser punido pelos totens, que são as normas da sociedade. E, claro, a famosa contra-transferência, que é aquele clássico absoluto de atacar agressivamente nas outras pessoas as falhas inaceitáveis que a gente esconde dentro de nós mesmos. Mas calma, porque a fonte nos aponta uma saída evolutiva fantástica e muito lúcida para tudo isso, a chamada crítica real. A gente chega nesse estágio avançado de maturidade quando o nosso córtex pré-frontal está muito bem treinado e as virtudes reais, como a humildade e aceitação profunda, estão no comando da situação. A pessoa capaz de fazer uma crítica real entrega um feedback construtivo banhado em empatia pura. O grande divisor de águas é que essa crítica é 100% livre de qualquer traço de desejo, inveja ou de projeção de defeitos internos. Ela é firme, sim, mas é branda, ancorada unicamente na realidade dos fatos e movida por uma única e transparente intenção, ajudar genuinamente o outro a crescer e a evoluir de verdade. Então fica a grande reflexão final dessa nossa análise para levar para a vida. Se esses objetos, as posses e os status que são tão desesperadamente perseguidos por todos não passam de símbolos culturais, de meros curativos tentando consertar um código binário emocional que está rodando em looping no inconsciente, o que acontece quando a gente simplesmente para de correr cegamente e começa a observar de forma consciente todo esse processo automático? Reconhecer essa nossa condição biológica inerente e treinar o córtex pré-frontal ativamente com as virtudes corretas talvez seja a chave mestra.
A única maneira verdadeira de romper de uma vez por todas o ciclo exaustivo e automatizado do ciúme e do desejo constante é, sem a menor dúvida, uma mudança de perspectiva que abala todas as estruturas.